Nós chegamos ao sexto mandamento. A pergunta 134 do Catecismo é: qual é o sexto mandamento? E a resposta é: o sexto mandamento é: não matarás. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Meus irmãos, esse é um texto que perpassa toda a Escritura. Nós podemos ver que o primeiro assassinato acontecido na segunda geração, acontecido entre os dois irmãos, é reprovado por Deus, é condenado por Deus. Mas os assassinatos se preservam, continuam, a tal ponto que chegam a se gloriar dele. Porque o homem pisou meu pé, disse determinada pessoa, matei um. Porque fez isso, matei 7. Mas uma lei positiva sobre isso vai acontecer depois do dilúvio, quando o Senhor dá para toda a humanidade, para todos os descendentes de Noé, a instrução de que a vida é paga com a vida. A legislação que nós estamos vendo, algumas pessoas dizem que ela é obrigatória apenas para aqueles que estão debaixo do pacto de Abraão. Que seja, mesmo assim a obrigação não matar vem de Noé e atinge a todos. Aqui está mais restrito e mais certo, e é mais definido, e é exatamente em cima desse sexto mandamento que mais tarde o Senhor Jesus Cristo vai dizer: ouvistes o que foi dito, não matarás? Eu, porém, vos digo, aquele que se irá, aquele que desprezar, ou aquele que chamar seu irmão de tolo, já quebrou esse pecado. Mais tarde os apóstolos do Senhor vão falar sobre isso de forma impressionante. Paulo vai dizer: não retribuas o mal por mal, mas retribuas o mal com o bem. Pedro vai dizer: não sofro nenhum de vós como assassino. Ou seja, perpassa. O Catecismo traz 38 textos que se preocupam em dizer quais são os deveres exigidos no sexto mandamento. E ele sistematiza esses 38 trechos com um trecho comprido, exatamente porque ele é muito abordado. Mas eu vou destacar para nós quais são os deveres exigidos no sexto mandamento. Eu destaco: preservação da nossa vida e a dos outros. Preservação da nossa vida. Irmãos, isso é a base da legítima defesa. Quando alguém vem atacar você, ele já quebrou o sexto mandamento. Quando você mata tal pessoa para preservar a sua vida, você não está quebrando o sexto mandamento. Você está cumprindo, porque você está preservando a sua vida. Essa é a base da legítima defesa. É o sexto mandamento. Mas os confessores continuam que nós devemos ter paciência em suportar a mão de Deus, que nós devemos ter sossego mental, alegria do espírito, usar sobriamente a comida, bebida, remédio, sono, trabalho e recreios. É extremamente atual, e nenhum de nós pode dizer que não está foro de alguma dessas coisas. Todas essas coisas nos atingem. Ter pensamentos caridosos, agir com amor, ter compaixão, mansidão, benignidade, bondade, palavras e pensamentos pacíficos, brandos, corteses, longanimidade, prontidão para reconciliar-se, dar o bem por mal, suportar, socorrer os aflitos, proteger e defender o inocente. Isso é extremamente atual. Bem, o outro lado
também atual. Quais são os pecados proibidos? Tirar a nossa vida e a de outro. O suicídio nada mais é do que uma quebra do sexto mandamento. Para alguns grupos evangélicos, o suicídio é um pecado que não tem perdão, porque a pessoa foi pega por Deus com a boca na botija. Ele chegou no céu através de suas próprias mãos. Para alguns, se é que chegou no céu. O suicídio é apenas um tipo de morte, e a graça suficiente de Deus para perdoar qualquer coisa, exceto o pecado contra o Espírito Santo. O suicídio não é diferente dos outros. E nós não podemos chegar no caso de um suicida e dizer: não vou fazer o ofício fúnebre da igreja, não vou enterrar no cemitério da igreja. Se é que tem 8 igrejas no Brasil que possuem cemitérios. Mas o suicida não é diferente de nenhum outro. A graça do Senhor o atinge também como atinge um assassino. Mas o mais interessante é que, além de dizer que é proibido tirar nossa vida ou de outro, ele acrescenta: exceto em caso de justiça pública. Aqui está, nessa frase que se encaixa os carrascos. Há algum tempo atrás eu li um artigo a respeito de 2 ou 3 carrascos em outros países que eram membros de igreja, membros comungantes, um inclusive era oficial da igreja e exercia o trabalho de carrasco na cadeia, na penitenciária pública. Exceto em caso de justiça, tirar de outro, exceto em caso de justiça pública, justiça pública, guerra legítima, ou seja, os confessores entendem que pode haver uma guerra legítima, defesa necessária. A defesa necessária é exatamente isso: você se autodefender ou defender a sua família. Se você não defende a sua família, se você deixa alguém matar algum dos seus, se sua família fica sem a defesa necessária ou os meios legítimos para essa defesa, você está quebrando o sexto mandamento. Se você sai com sua família, arrisca-se, coloca sua família em um local perigoso, sem a legítima condição de ser defendida, você quebra o sexto mandamento. Isso aí pode envolver uma série de coisas: dirigir perigosamente, embriaguez, intoxicação. Qualquer coisa que você faça que coloque sua vida e a vida dos seus em risco, você está quebrando o mandamento. Mas ele não para aí. Inspirado no Senhor Jesus, que fala a respeito do irar, ele diz que é proibido também, o mandamento proíbe também a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, as paixões excessivas, as palavras provocadoras, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Enquanto o judeu, ao olhar um mandamento como esse, que começa com a palavra não, e que, portanto, é geralmente chamado de mandamento negativo, ele dizia: basta você se abster de fazer isso aí, que você cumpriu o mandamento. E aí eu lembro da história de um famoso rabino que, no leito de morte, invocava o anjo e dizia: vejam se eu deixei de cumprir alguma dessas leis. Pois bem, pelas palavras de Jesus, nenhum de nós conseguiu cumprir o sexto mandamento. Qual de nós nunca se irou? Qual de nós nunca provocou alguém? Qual de nós não teve palavras descaridosas? Qual de nós não colocou-se a si e a sua família em risco? Irmãos, quebrar o sexto mandamento é mais corriqueiro do que pensamos. E eu guardei por último uma observação feita pelos nossos irmãos há tantos séculos atrás: o uso imoderado de remédios.
Hoje nós chamamos de hipocondríaco, mas algumas pessoas não conseguem viver sem isso. No ministério você vai chegar um momento que você vai precisar de remédios, dependendo do que você vai fazer. Mas você não pode fazer deles uma prótese para o seu ministério. Você tem que usar na medida que eles forem necessários. Depois disso, parar com isso. Os remédios não são a solução, são apenas uma medida temporária. Deus nos ajude a entender o que significa isso e Deus nos faça cumpridores de sua vontade através do 6º mandamento.